só sacerdote lá, para que o seu testemunho sirva de testemunho para ele. E oferece o sacrifício prescrito por Moisés. Mas não adiantou nada. A fama de Jesus se espalhou e as pessoas se acorriam para ele, aquela multidão, a ponto de Jesus teve que se retirar, às vezes solitário, e fugir, para ter um tempinho para ficar com o Pai, para rezar. Na solidão, na intimidade. Todos nós precisamos deste momento de estarmos a sós com o Pai, na intimidade. Mas eu quero trazer para vocês aqui algo que muitos de nós não conhecemos, desconhecemos. Porque graças a Deus essa doença terrível, que numa época foi tão terrível como a AIDS, como o câncer, a lepra, hoje graças a Deus é controlada no mundo. Mas nessa época, essa doença, quando pegava as pessoas, quando aparecia aquela pequena mancha de lepra na pessoa, essa pessoa estava condenada à morte. E condenada a uma morte terrível, porque era uma morte solitária. Isso é, essa pessoa imediatamente, as autoridades, inclusive da igreja, tomavam esta pessoa e a afastavam da sua família, para que ela não contaminasse outros. E essas pessoas que tinham a lepra, ainda que fosse uma manchinha, que iniciava-se com uma manchinha só, elas eram levadas para cavernas bem distantes da cidade. E lá eram jogadas. E de vez em quando, alguém ia lá e chegava tocando o sino para que os leprosos ficassem bem no fundo, e eles colocavam comida, jogavam lá comida, como se joga comida no coxo para o porco, e eles iam, comiam, mas não podiam sair de dentro daquela caverna de jeito nenhum. As autoridades, os soldados, eram instruídos para matar quem saísse de dentro da caverna. E se por um acaso alguém tivesse uma autorização para sair de dentro dessa caverna, tinha que sair com um sininho na mão, tocando o sino para que todos que estavam na cidade, andando pela rua, soubessem que um leproso estava passando. Então as pessoas passavam distante deles, para não serem contaminadas pela lepra. Que coisa terrível. Vocês imaginem a solidão dessas pessoas, a dor, além da dor da doença, de saber que estavam caminhando para a morte, ainda não podiam ter acesso aos seus familiares, não podiam ter acesso a mais ninguém, a não ser ficar leprosos com leprosos, olhando aqueles que estavam em estágio mais avançado, porque o que acontecia e acontece com a lepra? Ela vai comendo a pessoa viva. Então vai cair nos dedos, fica só um toco, cai o nariz, some o nariz, fica o buraco, os olhos, as orelhas. Gente, é uma coisa terrível. Vocês imaginem esse homem leproso, condenado a morrer. Mas graças a Deus, não se conformou com a sua situação de morte, mas um dia ouviu falar num tal Jesus que curava, que tudo que tocava era curado, porque tudo que o amor toca está curado. Tudo que ele tocava era curado. E esse leproso então pensou assim consigo: mas ele nunca vai tocar em mim, porque eu sou um leproso. Certamente, como os outros, ele também vai ter medo de tocar em mim. Ele jamais vai estender a mão para tocar em mim, porque senão ele vai pegar lepra. Ele deve ter horror a mim também, como os outros. Mas eu vou tentar assim mesmo. E ouvindo que Jesus ia passar,
ele deu um jeito, saiu de dentro da caverna e disse: eu vou tentar. E à distância ele gritou: Jesus, tem piedade de mim. Se quiseres, o Senhor pode me curar. Jesus então se aproximou dele. Já era uma coisa absurda. E contra toda expectativa. Inclusive os discípulos ficaram horrorizados. Jesus estendeu a mão. Vocês podem imaginar o que esse leproso sentiu quando a mão de Jesus estendeu na direção dele. Quantos anos se passaram sem que ninguém estendesse a mão para ele? Não é nem que ninguém falasse com ele, desse um abraço dele não. Mas há quantos anos já haviam se passado em que ninguém estendia a mão para ele? E agora Jesus lhe estende a mão. E mais do que isso, tocou. E disse: eu quero. Seja curado agora mesmo. E no mesmo instante, aquele que estava condenado à morte, aquele a quem o mundo olhava e dizia: isso é um caso sem solução, não há mais o que fazer. Caverna para ele, escuridão para ele, distância da família para ele, morte para ele, não há esperança. Aquele se encontrou com o autor da vida, o Senhor que tudo pode e tudo realiza, o Deus de amor. Eu sou o que sou o Deus de amor. Eu vim aqui para te curar. E aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa. E é claro, depois muitos outros leprosos foram curados. Tem a história de mais 10 leprosos que foram curados mesmo à distância. Nem precisaram chegar perto de Jesus. Tem uma outra história. E desses 10, somente um voltou para agradecer, os outros 9 desapareceram de tanta alegria. Mas o que acontece, irmãos, quando Jesus passa no meio de nós? Quando Jesus passa, algo de novo tem que acontecer. Deus é como água. Ele diz: eu sou um rio de água viva. Se você encostar na água, você já está molhando, verdade, não é? Porque a natureza da água é molhar, não é? Pois a natureza de Deus é salvar. Se nós nos aproximarmos dele, irmãos, se nós nos aproximarmos do Senhor, a natureza dele é curar, que é sinônimo de salvação. Ele cura, ele liberta, ele salva. Se nós nos aproximarmos do Senhor, se nós fizermos uma caminhada na direção do Senhor como esse leproso, se nós sairmos das nossas cavernas e formos na direção de Jesus, meus irmãos, não tenham dúvida, seremos curados, seremos libertos, seremos salvos, porque Jesus é Salvador, é curador, é libertador. Se formos a Ele decididamente pela nossa fé, se fizermos essa caminhada como vocês estão fazendo, vindo no grupo de oração, participando da missa, buscando a oração, buscando a leitura da palavra, buscando a face de Deus, irmãos, vocês serão curados, vocês serão libertos, nós seremos salvos e experimentaremos a salvação de Jesus hoje aqui já nesta terra e quando Jesus voltar. Porque Jesus virá, e se Ele não vier, nós iremos a Ele. Pode ser que Ele venha ainda nesta noite. E se Ele vier, nós estamos feitos, né? Mas pode ser que Ele não venha enquanto nós estejamos vivos aqui nesta terra.
Então nós iremos a Ele. Mas nós já estaremos experimentando esta cura, esta salvação, aqui nesta terra, vivendo entre nós, entre irmãos, e experimentaremos